E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Sétimo Autoconheceu. Isso aí, Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo fascinante das emoções, é isso aí. com a ajuda do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, do Robert Alley. Boa! Prontos para a jornada de autoconhecimento? Com certeza. O Liri, ele nos convida a questionar, sabe, essa ideia de que a gente é as nossas emoções. Mas, na verdade, a gente experimenta, e essa diferença, ela é fundamental para o nosso bem-estar. É como se as emoções fossem ondas Isso. que passam por nós, né? Uhum. Às vezes são ondas calmas, outras vezes são verdadeiros tsunamis, mas a gente não precisa se afogar nelas. Exato. O livro mostra que a gente pode aprender a surfar essas ondas, a lidar com a intensidade dos nossos sentimentos sem se perder neles. E para a gente começar essa aventura, vamos entender melhor o que são emoções de fato. É. Muita gente confunde emoções com pensamentos. Mas o livro deixa bem claro que são coisas bem diferentes. O que se diria sobre isso? Pensamentos, eles são como frases que a gente formula na mente. Tipo, sei lá, fulano está errado. Já a emoção é a sensação que surge em relação a esse pensamento, como a irritação, por exemplo. Lembro que o livro usa o exemplo do ciúme. Hum. Você pode até pensar que seu parceiro acha outra pessoa atraente, mas isso não define como você vai se sentir. O ciúme em si ele pode te levar para raiva, para tristeza, para insegurança. Perfeito. E para a gente entender melhor como as emoções funcionam, o Leahy destrincha as 5 partes que as compõem. Sensações, crenças, objetivos, comportamentos e tendências interpessoais. Nossa. Ele usa solidão como exemplo, lembra? Sentir um aperto no peito, acreditar que vai ficar sozinho para sempre, Tá. querer se conectar, mas acabar se isolando. É incrível como ele desmonta a solidão, mostrando cada engrenagem. É verdade? Entender essa estrutura é essencial para a gente começar a transformar a forma como a gente lida com as nossas emoções. E por falar em lidar com as emoções, o livro dedica um capítulo inteiro à validação dos sentimentos, começando com algo bem universal. O choro dos bebês. Verdade. É verdade? O choro é a primeira forma de comunicação do bebê, né? É. Um pedido inato por conforto, por conexão. E a gente, como adultos, também precisa de acolhimento quando a gente está sofrendo. Me marcou muito a história da Joane, que mergulhou em depressão após um término amoroso. Sim. E para ela, reconhecer a validade da tristeza foi fundamental para iniciar a cura. Reconhecer a validade das nossas emoções sem julgamento é o primeiro passo para lidar com a dor de forma saudável. Mas muitas vezes a gente cresce ouvindo frases que invalidam os nossos sentimentos, né? Sim. Tipo, engole o choro. Seja forte. Não chore por isso. É como se a gente aprendesse a negar o que a gente está sentindo, a reprimir as emoções. E isso pode ter consequências negativas para nossa saúde mental. Mas e aí? Como a gente escapa dessa armadilha? O que o Lei sugere? Ele nos encoraja a autovalidação, recompensar a si mesmo por cada passo positivo. Reconhecer que todo mundo enfrenta problemas, perceber a compaixão no dia a dia. Ou seja, aprender a ser o nosso próprio ponto seguro. Oferecer para a gente mesmo a compreensão e o cuidado que a gente precisa. Exatamente. E para entendermos porque às vezes a gente reage de forma tão intensa às emoções, o Leahy, ele apresenta o conceito de esquemas emocionais, que são as nossas crenças sobre as emoções. Esquemas emocionais. Nossa, parece complicado. Você pode explicar melhor pra gente. Claro. Imagine que você tem um conjunto de crenças, né? Sobre como as emoções funcionam. Por exemplo, você pode acreditar que a tristeza é sinal de fraqueza, ou que a raiva é incontrolável. Essas crenças, que muitas vezes estão inconscientes, elas moldam a forma como você vivencia, como você reage às suas emoções. Entendi. E como esses esquemas emocionais podem nos prejudicar? Acreditar que as emoções são permanentes ou que elas são incontroláveis, por exemplo, pode intensificar o nosso sofrimento. O livro, ele compara esses esquemas a lentes, que distorcem a realidade, fazendo a gente enxergar tudo de forma mais negativa. É como se a gente estivesse usando um óculos que deixa tudo cinza, né? Isso. E aí a gente não consegue enxergar as cores vibrantes da vida. Exatamente. Lembra do Michael e do Nate? Sim. Do livro. Eles reagiram de maneiras completamente diferentes ao término dos seus relacionamentos. Sim. O Michael, com uma visão mais flexível, ele aceitou a tristeza como parte natural da experiência. Já o Nate, preso à crença de que ele deveria ser forte e controlar suas emoções, ele acabou se afundando na depressão. As crenças do Nate sobre as emoções acabaram intensificando o sofrimento dele. Por isso é tão importante identificar e questionar esses padrões de pensamento. Total. Ik zeg je van dat Stenkum, o livro dá alguma dica. O Leahy, ele nos apresenta 14 categorias de respostas emocionais problemáticas. Como um guia para a gente identificar os nossos próprios sabotadores, sabe? A partir daí, a gente pode começar a desafiar essas crenças, né? Que são limitantes.
e construir formas mais saudáveis de lidar com as emoções. Então, o primeiro passo é reconhecer os nossos padrões de pensamento, entender como eles influenciam as nossas emoções e depois o que a gente faz com essa informação toda. Aí entra a questão das estratégias que a gente usa para lidar com as emoções. E atenção, algumas delas podem ser bem problemáticas. Evitar situações que nos causam medo, buscar reasseguramento constante, usar álcool ou drogas para anestesiar a dor. Fugir das emoções, basicamente. Mas por que essas estratégias são tão problemáticas? Afinal, elas parecem funcionar no curto prazo, né? Sim, elas podem trazer um alívio momentâneo, mas no longo prazo só intensificam o problema. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. O livro usa o exemplo da Heloise, que após o trauma do 11 de setembro, ela passou a evitar tudo que lembrasse o atentado. E essa evitação, ela aprisionou a Heloise num ciclo de medo, de ansiedade, impedindo ela de seguir em frente. Caramba! Então a mensagem aqui é: a gente precisa aprender a lidar com o desconforto. Enfrentar os nossos medos, né? Sim. Para que eles não nos controlem. Mas como fazer isso na prática? Uma das chaves é lembrar que as emoções, por mais intensas que sejam, elas são passageiras. É como um rio que flui, sabe? Com suas correntezas e com suas calmarias. Acreditar que a tristeza, a raiva ou a ansiedade vão durar para sempre, isso nos paralisa. Nos impede de enxergar as possibilidades de mudança. Em vez de lutar contra as emoções, a gente precisa aprender a aceitá-las, acolhê-las, deixar que elas fluam. Mas isso quando a gente se sente dominado pela emoção, como se ela fosse nos engolir. O que fazer nesses momentos? O Leahy, ele nos convida a observar como as emoções mudam ao longo do dia, da semana, perceber que a tristeza que parecia insuportável pela manhã, ela já diminuiu bastante à tarde, e que à noite a gente pode até estar se sentindo feliz. É como se a gente fizesse um diário das emoções, anotando a intensidade de cada uma ao longo do dia. Isso. E aí a gente percebe que elas são como ondas, sobem, ficam intensas por um tempo e depois baixam. Exatamente. E para fortalecer essa percepção, o autor nos convida a uma viagem no tempo. Relembrar as emoções do passado, sabe? A alegria da infância, as paixões da juventude, as decepções, as conquistas. É um exercício lindo para a gente perceber como a gente já experienciou uma infinidade de sentimentos. E como nenhum deles foi permanente. Que legal. É como olhar para um álbum de fotos antigo e reviver todas aquelas emoções. Perceber como a vida é um constante fluir de sentimentos. E essa viagem no tempo também pode nos ajudar a lidar com a ambivalência, né? Afinal, quem nunca se sentiu dividido entre duas opções sem saber qual caminho escolher? A ambivalência é natural, faz parte da vida. Tentar eliminá-la a todo custo, buscando certezas absolutas, pode nos levar a um beco sem saída. É preciso aprender a conviver com a dúvida, a reconhecer que perdas e ganhos fazem parte de qualquer decisão. E aí a gente pode usar a razão a nosso favor, né? Listar os prós e contras de cada opção, pesar as consequências, avaliar os riscos. Sim, a razão pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes, mas sem cair na armadilha do perfeccionismo. O Leahy, ele apresenta o conceito de perfeccionismo existencial. Essa crença de que as coisas importantes da vida elas devem ser perfeitas, livres de qualquer defeito. Perfeccionismo existencial. É como se a gente buscasse o parceiro ideal, o emprego dos sonhos, a casa perfeita. Mas na vida real, as coisas não são assim. Exatamente. Essa busca pela perfeição é ilusória e pode nos impedir de aproveitar as coisas boas que a gente já tem. É importante lembrar que a vida é imperfeita, mas é justamente essa imperfeição que a torna tão especial. Então, em vez de buscar a perfeição, a gente precisa aprender a aceitar a vida como ela é, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Mas e como a gente faz isso na prática? O que o Leahy sugere? Ele nos convida a focar nos nossos valores, naquilo que realmente importa pra gente. E pra gente se conectar com esses valores, ele propõe um exercício bem interessante. Imaginar o nosso próprio funeral. Imaginar o nosso próprio funeral. Nossa, que exercício intenso. Mas qual é o objetivo disso? É uma forma de refletir sobre o legado que a gente quer deixar no mundo. O que a gente gostaria que as pessoas dissessem sobre a gente. É. Que a gente foi gentil, corajoso, honesto, que a gente fez a diferença na vida de alguém. Faz a gente pensar no que realmente importa, né? No que a gente quer que fique como marca da nossa passagem por aqui. Exatamente. É uma forma da gente se conectar com o nosso propósito de vida, com o que a gente realmente quer realizar. E para nos ajudar a definir esses valores, o Leahy propõe outro exercício. Retire tudo. Retire tudo. Imagina que tudo foi tirado de você. Seu corpo, seus sentidos, suas memórias, suas posses, seus relacionamentos. Nossa. Tudo. Tudo! E aí você tem a chance de recuperar uma coisa de cada vez. Mas precisa justificar sua importância. O que você escolheria e por quê?
Uau, que exercício poderoso. É como se a gente tivesse a chance de reconstruir a nossa vida do zero, escolhendo apenas o que realmente importa. O que você acha que as pessoas escolheriam primeiro? Acho que as respostas seriam bem variadas, mas acredito que muitos escolheriam o amor, a família, os amigos, a saúde, coisas que realmente fazem a vida valer a pena. A gente só dá valor ao que tem quando perde, né? Mas esse exercício nos convida a fazer essa reflexão antes de qualquer perda. A apreciar o que a gente já tem e a direcionar nossa energia para o que realmente importa. Exatamente. É um convite à gratidão, à apreciação da vida como ela é, com todas as suas imperfeições e belezas. E para finalizar a primeira parte do nosso mergulho, o Lei nos alerta para os perigos dos comportamentos de fuga. O uso de álcool e drogas para anestesiar as emoções, a compulsão alimentar, a busca incessante por reasseguramento, a procrastinação. São armadilhas que prometem alívio, né? Mas que, na verdade, nos afastam da vida que a gente quer viver. E como a gente identifica esses comportamentos em nós mesmos? O que o livro diz sobre isso? Ele nos apresenta os sinais de alerta para cada um desses comportamentos. É importante a gente estar atento a esses sinais para buscar ajuda profissional quando necessário. Buscar ajuda é fundamental quando a gente percebe que está preso a esses padrões de comportamento. E com essa reflexão sobre a importância da autoconsciência, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Na próxima parte, a gente vai continuar explorando as ferramentas que o livro nos oferece para transformar nossa relação com as emoções. Até lá! Até lá. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das emoções. No bloco anterior, a gente explorou as 5 partes que compõem uma emoção, a importância da validação dos sentimentos e os perigos de acreditar que eles são permanentes. Vimos também como estratégias de fuga, tipo o uso de álcool e drogas, podem nos levar para um caminho sem volta. Pois a fugir das emoções não resolve o problema só de sofrimento. E agora vamos nos aprofundar ainda mais nesse universo. O Albert Ley, ele nos convida a questionar, sabe, algumas crenças comuns sobre as emoções. Aquelas que a gente meio que aceita como verdade absoluta sem nem parar para pensar. E elas podem nos prender num ciclo de sofrimento, né? É como se a gente estivesse usando óculos que distorcem a realidade. Nos fazem enxergar tudo de forma negativa. Uma dessas crenças é que as emoções são incontroláveis. Essa sensação de que a gente é dominado pela raiva, pela tristeza, pela ansiedade. É como se a gente fosse um barco à deriva no meio da tempestade sem poder fazer nada para controlar o rumo. Mas será que é bem assim? O que o Larry diz sobre isso? Ele usa um exemplo bem interessante para ilustrar a questão do controle das emoções. A montanha-russa. Imagina a sensação de estar no topo prestes a despencar. O coração dispara, a gente sente um frio na barriga, parece que a gente vai morrer. Mas aí o carrinho desce, faz curva e sobe de novo, e a gente sobrevive. A gente sai da montanha-russa inteiro e muitas vezes até rindo da aventura. Mas o que a montanha-russa tem a ver com as emoções? A analogia da montanha-russa, ela nos mostra que as emoções, assim como o passeio, elas têm picos de intensidade, mas depois se acalmam. Elas são como as ondas do mar. Sobem, quebram na praia e voltam para o oceano. Então, mesmo quando a emoção parece avassaladora, ela não dura para sempre. Isso. E a gente tem a capacidade de lidar com esses altos e baixos, de surfar nas ondas sem ser engolido por elas. Exatamente. A questão é que muitas vezes a gente alimenta a crença na permanência da emoção, né? A ideia de que se a gente está triste hoje, a gente vai ser triste para sempre. E essa crença, ela é um gatilho para a ansiedade e para a depressão. A gente começa a projetar esse sofrimento para o futuro. E aí a vida perde a graça, perde o sentido. É como se a gente se condenasse a viver para sempre na sombra da tristeza. E aí que o Ley ele nos alerta, essa é uma distorção, um erro de percepção. As emoções, elas são fluidas, estão em constante mudança. Para comprovar isso, ele propõe um exercício, monitorar as emoções ao longo do dia, anotando a intensidade de cada uma hora a hora. Interessante. É como se a gente fizesse um mapa das nossas emoções, observando como elas se manifestam ao longo do dia. E o que a gente descobriria com esse exercício? A gente ia perceber que a tristeza que parecia insuportável pela manhã, ela já diminuiu bastante à tarde e à noite a gente pode até estar sentindo feliz. É uma forma bem prática de desconstruir essa ideia de permanência, de se libertar da tirania das emoções negativas. Então, em vez de se apegar à ideia de que a emoção vai durar para sempre, a gente pode simplesmente observá-la, reconhecer a presença dela e, ao mesmo tempo, ter a certeza de que ela é passageira. E qual a dica do Ley para quem ainda tem dúvida sobre a transitoriedade das emoções? Ele nos leva para mais uma viagem no tempo, dessa vez para o futuro. Imagina você daqui a 5, 10, 20 anos, olhando para trás, para esse momento presente. O que você percebe? Interessante. Olhando para trás, provavelmente eu perceberia que muitas das coisas que me preocupam hoje, que me causam tanta angústia, já não teriam mais importância. Eu teria superado desafios, conquistado novos objetivos,
novas experiências. A vida teria seguido o seu curso e eu também. Exatamente. Essa perspectiva do futuro, ela nos ajuda a relativizar os problemas do presente, a ter mais esperança, a confiar na nossa capacidade de lidar com as adversidades. E a ter a certeza de que as emoções, por mais intensas que sejam, também passarão. É como se a gente olhasse para o presente com os olhos do futuro, com a sabedoria de quem já vivenciou e superou muitas dificuldades. E essa mudança de perspectiva, ela nos permite acolher as emoções com mais leveza sem se deixar dominar por elas. Perfeito. E por falar em futuro, Leio, ele dedica um capítulo inteiro à ambivalência, essa sensação de estar dividido entre duas opções sem saber qual caminho escolher. A ambivalência é um dilema que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, né? Seja na hora de escolher uma profissão, um relacionamento ou mesmo um prato no restaurante. E lidar com essa dúvida, com essa incerteza, pode ser bastante desafiador. O que o Lei nos diz sobre isso? Ele manda real logo de cara. A ambivalência natural, faz parte da vida. Tentar eliminá-la a todo custo, buscando certezas absolutas, é uma missão impossível e muitas vezes frustrante. É como querer controlar o vento, né? A gente pode até tentar, mas no final a natureza segue o seu curso. Exatamente. E essa busca por certezas pode nos paralisar. A gente fica preso na dúvida, no medo de tomar a decisão errada e acaba não vivendo plenamente. A gente perde a oportunidade, deixa de se arriscar, de experimentar coisas novas. Tudo por medo de errar. Mas e aí como a gente escapa dessa armadilha da indecisão? O Lei, ele nos convida a acolher a ambivalência. A reconhecer que em toda escolha há perdas e ganhos. Ou seja, não existe a escolha perfeita, a decisão ideal. Toda escolha implica em abrir mão de algo. E reconhecer isso nos liberta da pressão de ter que fazer a escolha certa. Exatamente. E para lidar com essa ambivalência de forma mais consciente, a gente pode usar a razão ao nosso favor. Listar os prós e os contras de cada opção, pesar as consequências e avaliar os riscos. Mas sem se perder em análises intermináveis buscando a perfeição. Afinal, como a gente já viu, ela não existe. É importante analisar as opções com cuidado, mas sem cair na armadilha da paralisia por análise, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a razão e a intuição, entre o planejamento e a ação. Perfeito. E para nos alertar sobre os perigos da busca excessiva pela perfeição, o Lei ele apresenta o conceito de perfeccionismo existencial. Essa crença de que as coisas importantes da vida elas devem ser perfeitas, livres de qualquer defeito. Perfeccionismo existencial. Nossa, esse conceito me parece familiar. É como se a gente buscasse o parceiro ideal, o emprego dos sonhos, a casa perfeita. Mas a vida real não é um conto de fadas, não. Exatamente. Essa busca pela perfeição é ilusória e pode nos levar a uma eterna insatisfação. A gente nunca encontra o que busca porque o ideal, na verdade, não existe. E enquanto a gente fica esperando o momento ideal, a vida vai passando, né? E a gente perde a oportunidade de ser feliz com o que já tem. A gente deixa de aproveitar as coisas boas, de valorizar as pequenas conquistas, de celebrar a vida como ela é. Imperfeita, mas real. É importante lembrar que a beleza da vida está justamente na sua imperfeição, na sua imprevisibilidade, nos erros, nos desafios, nos momentos difíceis que a gente aprende e cresce. Então, ao invés de buscar a perfeição que tá, a gente focar naquilo que realmente importa pra gente. Mas como a gente descobre o que realmente importa, o que o Leahy sugere? Ele nos convida a abandonar essa busca pela perfeição e focar nos nossos valores, naquilo que realmente importa pra gente. Para nos ajudar nessa busca, ele propõe um exercício bem inusitado, imaginar o nosso próprio funeral. Imaginar o nosso próprio funeral. Nossa, que exercício profundo. Mas qual o objetivo disso? Imaginar o nosso próprio funeral nos coloca frente a frente com a finitude da vida, com a nossa própria mortalidade. E essa experiência nos ajuda a ter mais clareza sobre o que realmente importa, sobre o legado que a gente quer deixar no mundo. É como se a gente tivesse a oportunidade de ouvir os discursos que as pessoas fariam no nosso funeral. As lembranças que elas guardariam da gente. E essa experiência nos permite refletir sobre a vida que a gente está construindo, sobre a marca que a gente quer deixar no mundo. Exatamente. O que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você? Que você foi gentil, corajoso, honesto, que fez a diferença na vida de alguém. Essas reflexões, elas nos ajudam a definir as nossas prioridades, a direcionar as nossas ações, a viver com mais intenção e significado. É um exercício que nos convida a viver com mais propósito, né? A ter mais consciência do nosso impacto no mundo e buscar uma vida que seja autêntica e significativa. Com certeza. E para nos ajudar a colocar esses valores em prática, o Lei ele apresenta outro exercício, o Retire Tudo. Retire tudo. Já ouvi falar desse exercício, ele me parece bem desafiador. Você pode explicar melhor pra gente como ele funciona? Claro. Imagina que tudo foi tirado de você. Sabe, seu corpo, seus sentidos, suas memórias, suas posses, seus relacionamentos, tudo! E aí você tem a chance de recuperar uma coisa de cada vez, mas precisa justificar a sua importância, o que você escolheria e por quê. Nossa, que exercício intenso. É como se a gente tivesse a oportunidade de reconstruir a nossa vida do zero, escolhendo apenas o que realmente importa. O que você acha que as pessoas escolheriam primeiro? Acredito que as respostas elas seriam bem variadas.
Mas aposto que muitos escolheriam o amor à família, os amigos, a saúde, coisas que realmente fazem a vida valer a pena. A gente só dá valor ao que tem quando perde, né? Mas esse exercício nos convida a fazer essa reflexão antes de qualquer perda. A apreciar o que a gente já tem e a direcionar a nossa energia para o que realmente importa. Exatamente. É um convite à gratidão, à apreciação da vida como ela é, com todas as suas imperfeições e belezas. E para cultivar esses valores no dia a dia, o Lei ele sugere que a gente se inspire em pessoas que a gente admira. Buscar inspiração em pessoas que a gente admira, que vivem de acordo com os valores que a gente preza, pode nos dar um norte. Mas como a gente coloca essa inspiração em prática, A gente pode observar essas pessoas, aprender com elas e tentar incorporar as virtudes delas nas nossas próprias vidas. Que qualidades elas têm que você gostaria de desenvolver em si mesmo? A gentileza, a coragem, a honestidade e a perseverança. É como se a gente tivesse um mapa para seguir, um guia para nos ajudar a trilhar o caminho da felicidade. Exatamente. Observar, aprender e praticar. Essa é a chave para a gente construir uma vida mais autêntica, mais significativa e mais feliz. E o que acharam dessa segunda parte do nosso mergulho? Intenso, né? A gente explorou crenças limitantes à importância da autoobservação, o poder da perspectiva do tempo, a sabedoria de acolher a ambivalência e a beleza da imperfeição. Ufa, quanta coisa! E ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai descobrir como colocar tudo isso em prática. Como transformar nossa relação com as emoções e construir uma vida mais leve, mais feliz e mais autêntica. Até lá! E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo das emoções. Já exploramos tantas ideias importantes nas partes anteriores, né? Desvendamos a estrutura das emoções, a importância da autovalidação, aprendemos sobre crenças limitantes, como lidar com a ambivalência e a beleza da imperfeição. Ufa, quanta coisa! É verdade, a gente fez uma verdadeira expedição pelas profundezas das nossas emoções. Mas ainda falta a parte mais importante, né? Colocar tudo isso em prática. E é exatamente isso que o Lei nos convida a fazer nessa parte final do livro, né? E nos lembra que de nada adianta ter todos esses insights se a gente não traduzir eles em ações. É como ter um mapa do tesouro, mas não sair de casa para procurar o tesouro. É verdade. Conhecimento sem ação é como uma semente que nunca é plantada. Ela guarda um potencial incrível, mas precisa ser cultivada para florescer. Para nos ajudar a cultivar esse potencial, o Lei nos convida a identificar os comportamentos que a gente quer mudar. Aqueles que estão nos impedindo de viver uma vida mais plena e feliz. Mas por onde começar? Quais comportamentos a gente deve focar? Pode ser a procrastinação, a dificuldade em dizer não, o medo de se expor, a tendência a se isolar. Cada um de nós tem os seus próprios desafios, né? Ou seus próprios padrões de comportamento que precisam ser revistos. É como se a gente fizesse uma lista dos nossos sabotadores internos, aqueles hábitos que nos impedem de alcançar os nossos objetivos e de viver com mais leveza e autenticidade. E o que a gente faz com essa lista? Leio lá alguma dica. Ele apresenta estratégias práticas para promover mudança em cada um desses comportamentos. A chave para o sucesso, como em qualquer aprendizado, é a persistência. Persistência é essa palavra-chave. É como aprender a tocar um instrumento musical ou falar um novo idioma. Exige prática, dedicação, paciência. A gente vai errar, vai se frustrar, mas precisa persistir. Exatamente. As mudanças elas não acontecem da noite para o dia, né? É um processo gradual que exige esforço, disciplina e principalmente autocompaixão. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo durante essa jornada, reconhecer os nossos avanços e aprender com nossos erros. E para nos ajudar nessa jornada, o Lair incentiva a gente a buscar apoio, compartilhar os nossos desafios com pessoas de confiança, amigos, familiares e terapeutas. Ter alguém para nos escutar, nos acolher, nos dar feedback faz toda a diferença, né? Com certeza é muito mais fácil a gente trilhar um caminho desafiador quando a gente tem companhia, quando a gente se sente acolhido e compreendido. A jornada do autoconhecimento, ela pode ser solitária em alguns momentos, mas não precisa ser vivida em isolamento. E o Leahy também lembra a gente que a mudança é um processo gradual. A gente não precisa mudar tudo de uma vez. É importante celebrar cada pequena conquista, cada passo dado em direção à vida que a gente deseja. Concordo. É fundamental reconhecer e celebrar as pequenas vitórias, por menores que sejam. Cada passo dado em direção ao nosso bem-estar é motivo de comemoração. E para a gente ter mais clareza sobre os nossos objetivos, o Lei ele nos convida a pensar nos diferentes papéis que a gente desempenha na vida. Filho, pai e mãe e no mau amigo profissional. É como se a gente fizesse um inventário dos nossos papéis sociais e definisse como a gente quer se comportar em cada um deles. Que tipo de filho, pai, mãe, amigo profissional a gente quer ser. Exatamente. Quais valores a gente quer cultivar em cada uma dessas áreas da vida? A gentileza, a honestidade, a responsabilidade e a compaixão? A partir daí, a gente pode traçar um plano de ação para alinhar o nosso comportamento com esses valores. É como se a gente criasse um guia para viver com mais propósito e autenticidade em todas as áreas da nossa vida. E para finalizar esse mergulho,
O Larry nos deixa com uma mensagem bem inspiradora. A gente tem o poder de escolher como a gente quer se sentir. Que mensagem poderosa. A gente não é refém das nossas emoções. A gente pode aprender a gerenciá-las, a usá-las a nosso favor, a construir uma vida mais leve, mais feliz, mais significativa. E essa jornada de autoconhecimento é um processo contínuo que exige coragem, persistência e muita autocompaixão. E aí, gostaram do nosso mergulho no livro Não Acredite em Tudo que Você Sente? Esperamos que as reflexões e as ferramentas que a gente compartilhou inspirem vocês a transformar a relação com as próprias emoções. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Busquem apoio, compartilhem suas experiências, celebrem cada conquista. E continuem explorando os outros episódios do podcast Sati Autoconhecer para aprofundar ainda mais o seu autoconhecimento. Até a próxima. Até a próxima. E que as emoções elas sejam sempre as nossas aliadas nessa jornada incrível que é a vida. Obrigado por ouvirem o Sati Autoconhecer.